irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Na solenidade de hoje, a Igreja revive o mistério da Quinta-feira Santa à luz da ressurreição. Jesus Cristo se faz nosso verdadeiro alimento e nossa verdadeira bebida. Cristo é, em pessoa, a bênção divina para o mundo. O raio da sua bênção abrange todos nós. Reunidos em família como povo de Deus, iniciemos nossa ação de graças ao Pai cantando. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário, humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos com a palavra que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia frente à morte e ao perigo. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor é a nossa estrada, salvação ao mundo inteiro, comunhão que nos abraça, nosso fim e paradeiro. É o amor que nunca passa, luz que brilha ao caminheiro. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs aqui reunidos para esta santa celebração. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e nos assiste pela TV Jornal da Cidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de fé nesta solenidade de Corpus Christi. O Senhor ressuscitado se dá como alimento para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Com muita alegria, a igreja celebra o pão do céu que se fez pão dos homens. Ele quis permanecer para sempre entre nós e assim, em seu memorial, apresenta-se sob as aparências do pão e de vinho, o seu próprio corpo e sangue, sinais de oferta e sacrifício. A Eucaristia é a memória contínua da paixão do Senhor. Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele que cumpre a nova e eterna aliança
e nos envolve plenamente no mandamento do amor. Que a Eucaristia de hoje nos ajude a acreditar, celebrar e agir em conformidade com o projeto salvífico de Deus em nossas vidas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou o momento de fazermos as nossas orações. A atual situação que estamos vivendo tem provocado mudanças de rotinas e hábitos. Em meio aos desafios que vão surgindo, é preciso se atentar também aos momentos dedicados às orações. Por isso pergunto sempre:
o que vamos colocar no altar do Senhor esta semana. Talvez seja a oportunidade para dedicar-se mais à oração através da Santa Missa, da Santa Eucaristia. Como tens rezado ultimamente? Será que tem dado mais ouvidos às inúmeras notícias do dia a dia do que com a palavra de Deus? Tem feito da oração uma oportunidade de encontro com o Senhor? Essas são algumas questões que podem ajudar a refletir um pouco sobre a vida em oração. Algumas vezes parece que é impossível rezar porque surgem tantos obstáculos e empecilhos, ou também colocamos dificuldade por nós mesmos. Outras atividades, como cansaço, sono, falta de vontade, parecem predominar frente à oração. Mas é preciso criar o hábito de rezar e dedicar-se. Por isso, feche os seus olhos por alguns instantes e fale com Deus sobre suas necessidades, ou das necessidades de alguém que você sabe estar precisando. Nós, de nossa parte, vamos orar pelas seguintes pessoas: Maísa Moreira, Ana e Silvana Bordigoni, Sebastiana Rodrigues Vieira, Neuza Mesquita Moreira, Ana Isabel Bueno, Maria Helena Ferreira, Fátima Dias, Maria Gorete Couto Silva, Onivaldo Vital Toledo, Tereza Cristina Braga, Maria Raimunda, Carlos Rodrigues de Vilas Boas, Hilda Borges, Aparecida Paiva, Lúcia Lopes, Everaldo Rodrigues Porfírio e Vinícius Domingos. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Laércio Simonima Amaral, Marco Antônio Dias, Chiarine Júnior, Dineia Maria, Robson Moreira, Marcelo Costa Carvalhais, Adriano Carvalho, José Gomes Tavares, Donizete Barbosa, o Doni, Gina Maria Dias, a quem nós desejamos votos de muita felicidade, os nossos parabéns e as bênçãos de São Francisco e Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, que nesse admirável sacramento do corpo e sangue de vosso Filho, dai-nos venerar com tão grande amor e mistério o que celebramos nesse dia, e que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Eucaristia, verdadeiramente corpo e sangue do Senhor, é o alimento que nutre e fortalece a família dos filhos e filhas de Deus. Atentos e confiantes, ouçamos a liturgia de hoje. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 8, de 2 a 16. Moisés falou ao povo, dizendo: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos, no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém,
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque é um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração, pois transborda o coração. Com solene a festa um dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição, nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz, foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos, para nossa salvação, para nossa salvação. Aclamação ao Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo de 51 a 58. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este nos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, é preciso recordar, reconhecer e guardar aquilo que de fato forma o povo de Deus. O texto do livro de Deuteronômio refaz a memória do povo liberto da escravidão do Egito. Por vezes, as tentações do poder desviam os filhos de Deus do caminho da vida. Na trajetória do deserto, Deus ofereceu caminho, alimento e vestes. O Senhor cuidou de cada um desses lugares perigoso, difícil e cheio de desafios. Tudo foi superado pela proteção divina. São Paulo, na carta aos Coríntios, apresenta um belo ensinamento sobre a Eucaristia. Ela é a comunhão de Cristo e seus irmãos. O corpo eucarístico de Jesus é a comunidade reunida ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia. Cristo é o único pão que realmente sacia toda a fome da humanidade. Apesar das diversas formas de pensamento, todos formam um só corpo. Jesus é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Jesus é o pão da vida, o pão vivo descido do céu. O discurso do pão da vida e a ideia da vivência eucarística ficam evidentes no Evangelho de hoje. Aqui, João descreve a narrativa da instituição eucarística, como os demais evangelistas. Todavia, supõe-se que o autor é conhecedor dessa prática e assim a comunidade reunida celebra com fervor Jesus ressuscitado no meio de todos. Mas poder-se-ia questionar: não seria loucura comer carne humana ou mesmo beber o sangue, símbolo da vida? O ensinamento de Jesus escandalizou muitas pessoas da época. Essas não compreenderam a mensagem de Jesus e permaneceram na superficialidade das palavras. Não conseguiram ir além. Quem quer a vida eterna precisa se alimentar de Jesus, de sua mensagem, de sua carne, do seu sangue. Cristo se entrega como alimento para a nossa vida juntamente ao Pai, pedindo inclusive que fizéssemos isso em sua memória. Nesta comunhão acontece uma real permanência. Não há mais aquilo que se torna passageiro, semelhante ao maná comido do deserto. Mas em Cristo temos o alimento que nos indica o caminho da vida eterna. Jesus se rebaixa à nossa condição humana e nos redime de todo o mal gerado pelo pecado. Nele temos a redenção, a garantia da vida eterna, e a morte já não tem mais força sobre os filhos adotivos.
Jesus, o Filho unigênito de Deus, fez-se homem e vivenciou toda a nossa humanidade. Ele foi a oferenda viva para a nossa reconciliação no altar da cruz. Já não mais cordeiros oferecidos dos altares para a expiação dos muitos pecados, mas é agora o próprio Cordeiro de Deus que nos faz livre de todos os pecados do mundo. Jesus Eucarístico transforma misteriosamente as vidas humanas e faz com que cada um se volte para ele. Em cada celebração eucarística, vivemos a doação que Cristo fez naquela última ceia. Ele se fez sacrifício na cruz por nós e pelo mundo inteiro. A Eucaristia exige de nós comprometimento para com o outro. Jesus teve compaixão pelos seus e nos ensina a fazer o mesmo. Em torno do mistério eucarístico nasce o dom da caridade e gera a fraternidade nas relações sociais. A Eucaristia cria diálogos verdadeiros comprometidos com a transformação do mundo. Pela Eucaristia crescem as virtudes e a nossa alma é saciada dos dons espirituais. Jesus pensou fazendo o bem e deixou para todos o penhor da salvação, oferecendo-nos a sua própria vida. Lembrando aqui Bento XVI, participar da mesa eucarística é nos colocar numa atitude corajosa para a promoção da vida e da dignidade humana em todas as suas dimensões. Quem permanece fechado em si mesmo impossibilita a graça divina na transformação do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, estejamos abertos à graça dinâmica do Espírito Santo. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, nesta festa do corpo e sangue de Cristo, supliquemos com fé a Deus Pai, por Jesus, que ficou conosco na Eucaristia. Reunidos hoje em comunidade, façamos nossas súplicas e digamos a cada prece: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja Vétero-Católica Missionária, por nosso arcebispo Dom José Fernando de Faria, pelo clero, para que continue com zelo cuidando do sacramento da Eucaristia e distribuindo estes dons para os necessitados da salvação, para que, na sua peregrinação terrestre, procurem no sacramento da Eucaristia o alimento e a força que necessitamos. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas nossas comunidades reunidas, pela nossa prelazia pessoal em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, para que Cristo seja sempre o fundamento de nossa unidade. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles desanimados na vivência da fé,
para que encontrem novamente a alegria do seguimento a Cristo, impulsionados pela graça transformadora do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os povos do mundo, pelos nossos governantes e autoridades, para que, alimentados pela Eucaristia, promovam a comunhão da família humana. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas crianças e pelos jovens, para que encontrem na Eucaristia a força de que precisam para vencer o mal. Por todos que se preparam antes das celebrações para receber a Eucaristia, para que, ao se alimentarem do corpo e sangue de Jesus, vivam intensamente este dom recebido. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso prelado e coordenador desta prelazia, Reverendo Frei e Padre Neilo Machado, que hoje completa mais um aniversário. Parabéns! O dia de hoje é especialmente seu e esperamos que o celebre com o coração repleto de sensações positivas. Deus é sempre o caminho e você transmite a palavra do Senhor como ninguém. É por isso que o considero imensamente abençoado. Esperamos que a vida seja sempre sua grande amiga e Deus Pai vosso protetor. Feliz aniversário! Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, pelos que nos acompanham pelas redes sociais, pelos nossos pais, familiares e amigos, e pela nossa comunidade, para que realizemos em igreja verdadeira comunhão de pessoas e bens. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Obrigado ao seminarista Vinícius Domingos Gaspar, que no próximo dia 26 de agosto, em Paracambi, Rio de Janeiro, receberá o diaconato junto a outros seminaristas. Senhor, que nos reunistes pela fé no ministério do vosso corpo e sangue, ouvi as nossas orações e una-nos na solidariedade com os homens do mundo inteiro. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesta festa da Eucaristia, com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, junto às nossas famílias, para o serviço à comunidade, cheio de esperança para um mundo mais justo e fraterno, enquanto entoemos o hino do ofertório. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome, e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Quando o pão é
Irmãos, orai para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, dar-vos graça em todo tempo e lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, foi Ele que na véspera do dia em que ia ser imolado por nós, sobre o altar da cruz, derramou sobre os homens as riquezas do seu amor e tirou do tesouro do seu coração o mistério da Eucaristia. Nele a fé dos fiéis recebe alimento, a esperança encontra o seu impulso, bebe a caridade a sua força e o penhor da vida eterna lhes é dado. Por isso, com os anjos e os arcanjos, com os tronos e as dominações, com todo o exército celestial, nós cantamos sem cessar um hino à vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, na verdade, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santifica esses dons. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons de pão e de vinho que hoje comemoramos sejam para nós o corpo e o sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu-te graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sob a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graça. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, renovando-nos pelo seu Espírito. Alimenta-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, para crescermos à sua estatura e nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso
arcebispo José Fernando, o bispo diocesano Nildemar Andrade, e a mim, vosso digno servo, coordenador desta prelasia de Nossa Senhora das Dores e todo o clero da IVCM. Conservai a vossa igreja sempre unida. Jesus Cristo se deu por completo para a nossa redenção. Nada reservou para si e nos ajudou a encontrar o caminho da verdadeira paz que nos leva para a santificação. Nós vos bendizemos, Senhor, pois é o remédio da nossa alma, o alívio de nossos males e o conforto para as nossas tribulações. Por nós fez maravilhas. Louvemos ao Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do... Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, disse o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, que nos assiste pela TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão espiritualmente. Nós reconhecemos
se assentaram, todos comeram até fartar. Glória e louvor a Deus que vem nos saciar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Corpo do Senhor é o pão que temos no altar e o vinho consagrado é o sangue redentor. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Ó Deus, a comunhão na palavra e na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que desde já se realize a comunhão na vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos hoje o povo de Deus peregrinando. Atravessamos recentemente um momento muito difícil para todos, devido à pandemia que tanto sofrimento causou para nossas famílias e que ainda estamos de alerta. Somos chamados hoje a experimentar a misericórdia de Deus que nos anima a caminhar sempre em frente, sem olharmos para trás. Somos chamados a nos alimentar do pão da vida, o verdadeiro maná que nos alimenta nesta difícil travessia que chamamos de vida. Para caminhar e superar os obstáculos, necessitamos muito da fé em Deus e da fidelidade à palavra de Deus. Quem participa da Eucaristia, quem se alimenta do pão da vida, não desiste da caminhada e agarra as oportunidades que Deus lhe oferece, mesmo estando em casa e a realizando simbolicamente. Por isso, irmãos e irmãs, permaneçamos unidos a Cristo, colaborando para superar as divisões e conflitos, para construir a justiça e a paz. Necessitamos ser sal da terra e luz do mundo, através da vivência do amor, o fruto que o Senhor espera de todos que se alimentam do pão eucarístico. Precisamos ser pessoas eucarísticas, comunidades eucarísticas, que testemunham a fé através da caridade com a força do pão da vida. É preciso viver e testemunhar a fé nos diversos ambientes e situações da sociedade, a começar na própria casa e nas redes sociais. A narrativa do discurso do pão da vida, de acordo com o Evangelho de São João, hoje proclamado nesta solenidade, encontra-se logo após a multiplicação dos pães. Isso nos leva a reconhecer com fé que Jesus é, de fato, o pão da vida. E, ao mesmo tempo, somos estimulados a testemunhar a nossa fé no pão eucarístico, através da partilha do pão nosso de cada dia, sendo solidários com os mais necessitados, especialmente com os que sofrem sem terem o que comer. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a glorificar a Jesus no Santíssimo Sacramento pela vivência da caridade e da partilha. Jesus, o pão da vida, nos ensinou a cuidar da vida, que é dom precioso de Deus, com amor e responsabilidade, aceitando fazer as renúncias e sacrifícios necessários para preservar a própria vida e a saúde, bem como a vida e a saúde do próximo. O louvor eucarístico que expressamos na Sagrada Liturgia desta Santa Missa
dia de Corpus Christi se prolongue em nossa vida cotidiana, através do amor aos mais fragilizados, de tal modo que todo o nosso viver seja eucarístico. Para comermos deste pão e bebermos deste vinho, deste sangue, corpo e sangue de Jesus, é preciso examinar e ver as nossas atitudes, onde está se cometendo atos falhos. Porque às vezes os cometemos e não percebemos, ou percebemos e não tomamos nenhuma atitude para modificá-los. Como o pecado, ele vem a nos atrapalhar o nosso desenvolvimento. Devemos fazer o máximo para que isso mude, para que sejamos dignos de o receber em nossa moradia. Desse modo, muitas vezes agimos de maneira errada e pensamos que ninguém está vendo. Isso faz com que nós mesmos tenhamos consciência de que aquilo não está certo e deve ser melhorado. Assim é necessário que o próprio cristão olhe para dentro de si e veja suas atitudes, o seu comportamento. Não espere alguém de fora falar para você resolver. É uma busca de autoconhecimento que deve ser colocado em prática conforme Jesus nos solicitou ao dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade infinita e dê a vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverarem nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e conosco, permaneçam para sempre. Amém. Amém. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Festa preparada, bem participada, venham partilhar do pão do amor. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, até o próximo domingo, às 10h30 da manhã. Que todos tenham uma boa semana, uma semana assim muito progressista, com muito Deus e Jesus no coração. Que esse dia de Corpus Christi seja um dia para nós lembrarmos e memorizarmos o quanto é importante para todos nós receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É de suma importância para que possamos obter a vida eterna. Um bom final de semana, até domingo, como eu disse, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Paz e bem a todos. Pois a Eucaristia